Olá pessoal, este é o Céu da Semana, nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, configurações e ingressos, aspectos astrológicos, nossa CT do Céu, Companhia de Engenharia de Tráfego Celeste, que abrange esse período de 18 a 24 de agosto. Saudações a quem chega, saudações Juliana, saudações ao pessoal que assistirá ao longo da semana, semana de quadraturas, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boas horas a quem for assistir a qualquer hora que for. E temos aí tensões, aspectos, uma semana de quadratura sintetizadamente, né? Teremos também conjunção Mercúrio-Sol, Mercúrio ainda retrogradando, né? Mercúrio retrogradando aí, fazendo a conjunção chamada inferior ao Sol. Últimos dias dos leoninos, né? Dia 22 já temos virginianos na jogada, 22 de setembro, esse ano, né? Ano bissexto, os signos em geral começam mais cedo, então temos aí período virginiano chegando na jogada dia 22. Tem outros aspectos também, outras quadraturas Júpiter-Saturno, tem movimentos bem interessantes, bem marcantes de divisor de águas aí no céu também, né? Movimentos assim marcantes, importantes. Lua cheia aquariana também chegando na segunda-feira. Todo o movimento aí já de cara, né? Já começando a semana, né? Então a gente já esmiuçando o contexto, o conteúdo, vamos abordar já a conjunção Mercúrio-Sol, né? Mercúrio Mercúrio retrógrado conjunto ao Sol. Mercúrio, quando fica retrógrado, ele tem um fator de a cada 15 dias antes da conjunção com o Sol, né? 15, umas 10 dias, né? Mais ou menos 10, 12 dias, ele começa a retrogradação. Né? Então, quando Mercúrio faz a conjunção com o Sol, ele está mais ou menos ali na metade do tempo da retrogradação, que é mais ou menos ali 10 dias, 11 dias de quando ele começou a retrogradar, certo? E daqui a 12 dias, mais ou menos, ele deixa de ficar retrógrado. Então ele ficou retrógrado ali no dia 5, no dia aí 18, que é meio metade do caminho, ele faz, estava aqui checando a data certinha, dia 18, aí segunda-feira, ele fica retrógrado na conjunção inferior. Né? O que é uma conjunção inferior? É isso aqui, ó. Mercúrio fica no meio da Terra e do Sol, fica mais próximo da Terra também. Né? Então, é um tempo de transição nas comunicações, é uma condição que acontece ali pelos 27 graus de Leão, né? Então, é um upgrade no contexto de Mercúrio retrógrado. Às vezes, aquilo que está sendo revisado num tempo de Mercúrio retrógrado pode ficar pronto, pode ficar concluído, né, ali nos 26 graus de Leão. Então, um ponto interessante, é um tempo interessante da fase retrógrada de Mercúrio, porque às vezes é um upgrade das coisas que vinham titubeando, que vinham ali, né, reposicionando o ritmo. Então, é um fator de ápice também do movimento de Mercúrio, porque ele está, se você considerar que o Mercúrio começa uma volta, né, em relação ao Sol, ele está na metade do caminho e mais próximo da Terra. Boa noite, Juliana! Boa noite a quem chega. Este é o Céu da Semana de 18 a 24 de agosto. Então eu estava citando essa questão do Mercúrio retrogradando é mais ou menos aí a metade do tempo da retrogradação. Então, quando ele faz a conjunção com o Sol, a conjunção que a gente chama de interior ou inferior. Boa noite, Pati. Então, o Mercúrio, boa noite, Cris, boa noite, galera que chega. Então, o Mercúrio, Ana Martins, então o Mercúrio ele fica no meio da Terra e do Sol quando está na metade da retrogradação. Então é um certo clique, é um certo upgrade de informação, de questões de comunicação, de questões associadas a assuntos de
cultura, aprendizado, de papéis e documentos, de questões cotidianas, né? Às vezes papéis, às vezes questões, revisões ficam prontas ou às vezes até contratos ficam prontos para assinar, né? E as revisões são mais intensas durante a retrogradação ou posteriormente, quando ele passa pelo período de sombra. Normalmente elas são mais intensas na retrogradação, tá? Elas são mais intensas na retrogradação. Dependendo da situação, ô Ju, até pode ser, a período de sombra pode ser uma consequência ainda do que passou a ser revisado, né? Porque às vezes você começa a mexer na revisão, na retrogradação e vai perceber as bagunças depois, quando ele fica direto na passagem de sombra. Mas em geral é na retrogradação que a revisão acelera ou tem um agito maior, tá? Então, esse tempo de Mercúrio conjunto ao Sol, ele será nos 26 graus de Leão. Já ficamos sem som, já caiu a live, né? Coisas do Mercúrio retrógrado que a gente testemunha, né? Caiu de novo aí para quem estava assistindo numa tentativa anterior, né? Juliana, Paty. Então cai o som, cai de vez em quando a live, cai as comunicações. Então, para quem está chegando pela primeira vez, esta live é de 18 a 24 de agosto. Eu falava do Mercúrio retrógrado. Vamos ver se agora dá sorte. O Mercúrio retrógrado na conjunção interior, bem na hora que estava respondendo. Paty, então, caindo e voltando. Então, o Mercúrio no meio da Terra e do Sol, que eu diria, né, do momento dele para vocês, né? Também o fator dos 26 graus de Leão, tá? Então essa é uma configuração interessante porque reposiciona questões, reposiciona temas que vinham capengando, que vinham em processo de revisão. É uma nova etapa de transição no tempo de Mercúrio retrógrado. Às vezes papéis ficam prontos, como eu estava, né, mencionando aí anteriormente, papéis ficam prontos ou coisas que estavam ali mal esclarecidas se ajeitam, se ajustam, né? E também há ainda uma certa sequência em processos de revisões ou de uma nova dinâmica, uma nova didática na comunicação, no jeito de tratar temas, de tratar questões, tá? Então esse é um contexto geral. Então para quem está chegando agora, o céu da semana de 18 a 24 de agosto, falei aí da conjunção Mercúrio-Sol, um dos últimos dias dos leoninos, né? Porque 22 de agosto teremos já Sol em Virgem, falaremos aí também do ingresso do Sol em Virgem já quinta-feira, dia 22, né? Temos aí, falamos dessa conjunção Mercúrio-Sol, que agora vai, né, Juliana? Falamos da conjunção Mercúrio-Sol, que dá esse sentido de maior aproximação do planeta das comunicações em relação à Terra, né? Mercúrio fica no meio da Terra e do Sol. Então, repassando aí para quem chegou depois, para quem perdeu a anti-queda da live ou a anti-trava do fone da comunicação, é quando o Mercúrio está na metade ou próxima à metade da retrogradação. Então, ela começou no dia 5 de agosto, será no dia, agora, domingo, dia 18, a conjunção do Mercúrio com o Sol. E lá no dia 28, quando já, né, na segunda metade do tempo, no finzinho já, ele fica direto. Então, no meio do tempo da retrogradação, Mercúrio fica na conjunção interna, na conjunção interior ou inferior, que é o ápice do tempo da retrogradação. Então, desencadeia às vezes questões, passa-se a tomar consciência do que precisa ser revisado. Às vezes o Mercúrio não causou tanto, ele pode começar a causar, justo na conjunção com o Sol também, né? Causar num bom sentido e causar num sentido tenso, como os contratempos das lives na comunicação, na falta de som, né, no geral. E aí, também, nesse tempo, o Mercúrio conjunto ao Sol, ele quadra Urano. Tá? Aliás, é uma semana de quadraturas. A quadratura Mercúrio-Sol
quadrando Urano, também aí no começo da semana, tá? Então vocês observem aí, tudo envolve uma espécie de alternância de ritmo. Tá rindo, Predis? Então, vai rindo. Então, Mercúrio quadratura Urano, às vezes a gente desmarca compromisso, ou a pessoa não aparece, né? Ou remaneja alguma questão que não tá, que estava ali para um certo horário e de repente muda o horário. Às vezes acontece de marcar alguma coisa de repente também, né? Então tem essa questão. E um desafio com as questões de comunicação, com contratempos, né? É um desafio em aceitar o que é inovador no sentido de convivência com as pessoas, no sentido de eh, entendimento, pensamentos, né? Ideias, questões em geral, tá? Então esse é um ponto importante. Né? O Mercúrio quadrando Urano dá um desafio também com as questões da parte internética, da parte tecnológica. Então, às vezes pode ter uma readequação, readaptar ali, né? O passar o ponto, se ainda existe isso, né? O negócio do trabalho, né? O que envolve informação tecnológica. Pode dar um bugzinho aí nos apps ou nos instas da vida, não estranhe, tá? Se redes sociais, se os fatores de interação e comunicação online de terem um chabuzinho ou terem polêmicas, né? Polêmica, né? Tinha um Avalone lá do esporte, né? Que fazia polêmica, né? Quando ele queria comentar uma confusão, né? Já começou a pane tecnológica, pois é, a gente já está vendo, né? Já tentamos começar e terminar a live 3 vezes, mas faz parte da didática da aula. Isso é uma aula prática, né? Temos o problema é quando os astros ensinam de maneira prática e lúdica, né? As questões, né? Tá tendo uma guerra, né? Tem lá uma configuração, uma aula prática de astrologia. Infelizmente, às vezes, algumas aulas práticas astrológicas elas têm contextos assim. Então, quadratura Mercúrio-Urano, vale um cuidado também com o que você for digitar, com o que você for escrever, né? Fim de semana, aí vai na balada, é o pé da letra, o Pati. Então, é um cuidado aí com o que você manda mensagem, né? Né? Não vai trocar vai trocar o crush aí pelo amigo, pelo terapeuta, pelo astrólogo, né? Calma e elegância, meu povo, calma e elegância, né? Então você vai lá mandar uma mensagem na madrugada, né? Né? Uma coisinha, de repente, tchuc, manda um oi, né? Então, devagar para não criar polêmica, né? Não trazer tensões, não trazer descompasso, né? Imagina, Mercúrio retrógrado junto ao Sol na conjunção inferior e quadrando Urano, né? Então vale calma, moderação com os com o que for digitar, até no tecnológico, no banco, né? Não vai errar a chave Pix, não vão errar a chave Pix, não vão clicar em link, né? Link pirata, por favor, hein? Vão com cuidado, né? O cenário coletivo tá que tá mesmo, Juliana. Então, vale essa atenção. Não vai clicar em link aí que o pessoal manda mensagem. Você recebeu, né? Acesse o link para buscar, né? Ops, né? Então, dobrar cuidados com o que for tecnológico, com o que for de informação, com o que for de e-mail, com o que for de correspondência, né? Porque questões aí um pouco mais tensas estão envolvendo Mercúrio e Sol, conjunto, quadrando Urano, que envolve essa questão tecnológica. Então vale um cuidado com radicalismos da comunicação também, na expressão de pensamentos, para não implicar com o cabelo roxo e lilás da coleguinha, né? Quem tem cabelo roxo e lilás, beleza, vamos saudar, né? Roxo e lilás, roxo e amarelo, né? Deixa ela, pô. O cabelo é dela, né? Na manhã, né? Vai ser uma semana que é melhor entender. Não, tem que viver a semana, né? Vai ficar ilhado, vai. Não, você vai postergar o problema. Vamos desatar o que precisar desatar, né? Então, tem essa questão. É um processo de adaptabilidade. Não fosse as quadraturas, a gente também não cresce, a gente não, né?
né? O surfista ele precisa de onda grande para surfar. Ondinha você não surfa, né? Que eu digo, o coitado do Medina, que não teve onda, não ganhou a final da medalha, né? Então vale aí a atenção. Então a gente tem essa questão nos tempos de quadraturas de crescer com os desafios, né? Filosoficamente é bonito, né? Então vale essa questão. Então às vezes a gente tem compromissos programados, pode alternar, pode mudar, pode, né, dar uma desviada de rota. Dá para alternar aí a agenda. Eu tive uma cliente que ela teve que mudar o horário, mudou para a semana agora, né? Eu espero que ela não mude de novo, né? Então tem uns clientes aí que remanejaram o horário da consulta do mapa astral, ou às vezes você precisa ir num lugar, precisa remanejar a agenda, né? Está de férias, vai ver as árvores. Isso é bom, Ana Martins, isso é ótimo, tá? Então, uma atenção com a velocidade também das informações, tá? Cuidado com as checagens das informações. Às vezes você olha rápido demais, você entende uma coisa porque olhou rápido demais, aí você olhou tão rápido que você não viu uma mensagem. Esta informação, ela será válida apenas daqui a um mês. Aí você já fica preocupado por querer resolver agora. Então essa é Mercúrio quadrado Urano, Sol quadrado Urano, tá bom? Então vale essa atenção ao longo da semana, tá? E aí, para andar o fluxo das quadraturas, nós temos uma trinca aqui, olha que bonito, né? Um quadrado Vênus-Júpiter, um T-square Vênus-Júpiter-Saturno, tá? O que é um T-square, né? O T-square, né, é uma quadratura chamada T, né? Então parece um Tzinho assim, ó, um T, né? Então o Júpiter parece um tesão, né? Então, embora nem sempre seja um tesão a quadratura, né? Então um T, né, que é Vênus quadrando Júpiter, Saturno quadrando Júpiter. E o Vênus opondo Saturno. Então os três ficam se tensionando, né? Se tensionando. Então, por exemplo, vamos primeiro. Te pego na esquina. Isso aí, Juliana, é mais ou menos isso. A quadratura T. Te pego na esquina. Boa, boa essa definição. Então, primeiro, Vênus opondo Saturno. Vamos esmiuçar por partes. Vênus oposto Saturno, né? Então, Vênus oposto Saturno é um desafio com responsabilidades, com ponderação, com padrões, com o que a gente precisa assumir de responsabilidade com outras pessoas, com par, com relacionamento, com sócio, com amizade, com amigo, né? E também o que a gente precisa alinhar diante que a outra pessoa tenha que nos corresponder. Tá? Então, às vezes, né, gostou da delícia de quadratura, Juliana? Então é uma espécie de auditoria no que envolver relacionamentos. Tá? Então, esse é um ponto importante. A gente pode perceber uma necessidade de auditar o que não está certo diante de responsabilidades, obrigações, de cronogramas também. Até porque, se tem Saturno na jogada, né, se tem o Saturninho aqui embaixo, marronzinho na jogada, ele envolve uma necessidade de antenar-se aos cronogramas, antenar-se ao ritmo, ao fluxo, ao tempo, né? Ele dá uma restringida no que está muito afoito, né? Então, Júpiter quadrando Saturno, né? Esses dois aqui embaixo, Júpiter ali, verdinho, Saturno, requer uma atenção. Não é uma quadratura que acontece desde 2016, é uma média aí de 8 anos para voltar a acontecer. Então, às vezes, impacta em oscilações na economia, no que envolver leis, no que envolver cronogramas, no que envolver código de conduta. Então, você vê as questões da aviação aí tensas, também reposicionando questões, reavaliando pautas, né? Questões políticas, né? Questões, de certa forma, sociais, do nosso trabalho. Então, a quadratura Júpiter-Saturno, ela acontece num tempo de reconfigurar planos a longo prazo, e isso até envolvendo pessoas, relações, vida a dois, sócio, vínculos, gente que também faz parte do nosso contexto de vida e que a gente precisa ter uma espécie de realinhamento do combinado, do que é direcionado também.
Tá? Então, esse é um ponto importante. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, está opondo Saturno, está quadrando Júpiter, o Júpiter quadra o Saturno também, né? E tem a Lua cheia em Aquário também, falaremos, né? Vamos por partes, Juliana, como diria Jack, vamos por epílogos, né? Então, o Vênus oposto Saturno requer uma atenção com essa questão de responsabilidades, o quanto a gente está entretido ou estafado em função de vínculos, do quanto a gente está voltado a outros, ou mesmo do quanto os outros têm feito demais, mais do que a gente, né? Então, é uma espécie de reajustar, reposicionar, auditar relações para andamento de médio a longo prazo, tá? Para o andamento delas. E até, se for o caso, um se-finir, um fim de ciclo também. Então, envolve, às vezes, questões que empenham a nossa posição diante de relações em médio e longo prazo também, certo? Então, isso vale um olhar. Outra questão é que Júpiter-Saturno, como eu falei, é uma quadratura um pouco mais prolongada. Ela não acontecia há 8 anos, e ela vai por esse semestre, ela vai agora em setembro, até setembro e a partir desse mês. Então é um aspecto que a casa de peixes e de gêmeos requer um olhar especial. Então os 17 graus de gêmeos, os 17 graus de peixes, valem um olhar para algo que precisa ser reestabelecido, uma certa trava de questões, um certo desafio no andamento de expandir algo, né? Então isso pode envolver. Então se for, por exemplo, gêmeos na casa 4 e peixes, né? O ascendente em peixes, gêmeos na casa 4, questões domésticas, a posição diante de assuntos do lar, se for peixes no ascendente gêmeos na 4, se for peixes na 4 e peixes, gêmeos na 7, é questão de relacionamento, vida 2, né? Então tem a questão, perdão, gêmeos na 4, o peixes vem para o ascendente, né? Então aí a questão é vida familiar, vida doméstica, vida base. Boa noite, Renata! Então tem essa questão. Então, se gêmeos está na casa 7, né? O peixe está na casa 4, né? Então, vida doméstica aliado à família, a vida 2. Né? Então, repaginar essas questões no sentido de posicionamentos. Peixes na 10. Né? Se o peixe está na 10, provavelmente o ascendente ali, né? Gêmeos no ascendente, né? Virgem, Sagitário, Peixes. Né? Então, vale um olhar com a questão profissional, com projetos a longo prazo, com a identidade, com aquilo que quer posicionar. Às vezes pega um ascendente no fim de Touro, dependendo da questão, né? Mas a casa 1 está dentro. Isso, imaginei, Juliano. Então, está na casa 1, é um contexto do que quer para um longo prazo, né? Então, é como um tempo de auditoria, um tempo de auditar posições, de reconfigurar, né? Gêmeos na 12, peixes na 9, né, Renato? Então, é a questão sacrifícios, é a questão doação. Casa 9 é associado ao conhecimento, ao estrangeiro, a viagens. Então, às vezes, um reposicionamento de questões dentro do que envolver viagens, vivência à distância, contatos à distância, aprendizados, a demanda do que você sabe, a demanda do saber, né, sendo colocada à prova. Então são temas que podem tomar um enfoque de reconfigurar a rota. Tá? Então quadratura Júpiter-Saturno, ela envolve um reconfigurar de rota consistente e que tende a mudar de maneira significativa a nossa posição diante de relações e do nosso cronograma em algum
contexto de vida, seja num tratar de corpo, de saúde, seja num desempenho de foco profissional que a gente pode precisar remanejar ou reconfigurar, né? Então, para Gêmeos na casa 7, Peixes na casa 4. A família, o lar, a base, vida doméstica, a vida 2. Então, questões que podem redirecionar assuntos a dois, ou do parceiro, né? Ou que você se volta para o parceiro, ou ele para você. Então, temas nessa pegada, nesse contexto, certo? Então, vale um olhar, vale essa questão. A casa de Virgem é importante observar também, né? Então, Virgem, Gêmeos e Peixes, que é onde acontece o T-square, onde acontece a grande quadratura. Mas em especial, a de Gêmeos e a de Peixes, porque Júpiter e Saturno ele formam quadratura aí até setembro, depois em dezembro eles quadram de novo e em 2025 eles quadram de novo. Então essa área de Gêmeos e Peixes ela fica um tanto concentrada, né? Gêmeos na casa 2, Renata, é o financeiro, é o material, é a forma de ganhar, é o jeito de ganhar dinheiro ou de reprogramar os cronogramas da parte material. Tá? Então esse é um detalhe. E Virgem na 10 são as questões que podem envolver também o que projeta para fazer como atividade, como trabalho ou como meta também, envolvendo longo prazo. Tá? Então, semana especial da quadratura Júpiter-Saturno, que tem participação especial de Vênus em Virgem também. Então, deve envolver o contexto de relacionamentos, deve envolver o contexto de economia, deve envolver um contexto de regras, no sentido de código de conduta, código de posicionamentos, às vezes no trabalho, às vezes no condomínio, às vezes no que envolver. É um pouco isso, Juliana, expansão, retração, né? Então o Saturno ele pode pôr um freio numa certa questão expansiva de algo que estava um pouco desordenado ou indo meio no oba-oba, né? Então Saturno, olha só, peraí, oba-oba não dá, né? É um por vez, né? É como se o Saturno fosse uma espécie de pedágio ali da rodovia que precisasse preservar a rodovia, né? É um pouco isso, tá? Saturno é ali a autobahn, né? O cronograma ali do pedágio, ó, oba-oba não, né? Vamos alinhar a parada, né? E aí, às vezes, pode gerar uma revolta, um protesto, né? Como não? Eu quero ir, quer ir numas, né? Então, vamos alinhar, vamos fazer fila, né? Então, Saturno vai meio ali criando uma espécie de cronograma, mas também, às vezes, pode atrasar o que estava programado ou realinhar o cronograma, digamos assim. Né? Assuntos a gente vale... não necessariamente assunto de 2016, o Ana Martins, mas se tiver pendência, pode desencadear, mas também uma semelhança com o que houve em certos aspectos de 2016 no sentido de economia, de transição, de prolongamento de algo a longo prazo. Geralmente envolve contextos associados a leis, estruturas, bases, né? Então, às vezes o plano diretor da cidade, essas questões de certa forma que envolvem estruturas, leis, legislações, elas ganham um impacto muito consistente e até uma auditoria. Então você pega aí a obra do Pacaembu, passa por auditoria, todo um fator nessa condição, tá? Então aí a saúde deve ser outra área do mapa, porque de repente a quadratura anterior ela foi numa outra região, né? A de 2016. Certo? Então vale esse olhar, quadratura Júpiter-Saturno, um momento importante aí do ano, né? E seguindo o script, o nosso fluxo, temos a lua cheia em Aquário, lua cheia aquariana. Então toda lua cheia ela tem um fator também de expandir questões, né? É uma lua cheia em oposição ali o Mercúrio ao Sol, estão vendo ali ó, a lua lá embaixo e o Sol e o Mercúrio do lado oposto, né? Então, uma lua cheia que pode impactar nos meios sociais, nos grupos. Então, vale um cuidado. Aquela história que eu falei dos cuidados do Mercúrio retrógrado quadrando Urano, vale a atenção com
com a lua cheia em Aquário, porque traz desafio no contexto das comunicações em massa, nas comunicações em grupo, no que envolver causas, né? Então não é estranho se tiver algum protesto, greve, embate em grupos, ou questões que envolvam um reposicionar diante de vínculos, né? Tem uma transformação no modo de lidar com vivências em grupo, né? De todo modo, uma lua cheia aquariana ela é interessante para refazer, revisar questões de marketing, de divulgação, de lidas com ambientes de amizades de grupo, volta a tratar conversas associadas a grupos, voltamos a tratar conversas ou revisar questões que envolvam um coletivo, né? Revisa alguma pauta do condomínio, alguma pauta do trabalho, com o chefe, com que a gente lida socialmente, com que a gente lida na vizinhança também, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a gente pode perceber um borderô um pouco mais intenso nessa semana com essas questões tecnológicas, como eu já tinha falado no começo, e também com as questões em redes, em questões em vínculos, porque é uma lua cheia em Aquário e todo um contexto de grupo pode abranger, além do fato de Mercúrio retrógrado estar conjunto ao Sol, né? E também quadrando Urano. Então, aquela questão dos desafios com as tecnologias. Então, pode dar uma desritmia. Às vezes a gente combina alguma coisa pela internet, em grupo, né? Pode precisar realinhar algo que foi combinado, né? Ou repassar questões, destravar mal entendidos também, né? Então vale uma atenção para não criarmos mal entendidos com grupos ou com vínculos em redes, em locais, ou no trabalho, ou por causas que a gente abrace e se integre, né? Então a lua cheia aí também trazendo uma tendência de efervescência em função de causas, mobilidades, grupos ou assuntos gerais no sentido amplo de convivências, tá? Então um fator aí de atenção nessa questão. Boa noite, Cris! Então temos aí essa configuração de lua cheia aquariana opondo o Mercúrio retrógrado também, e a conjunção que ele faz, né? A conjunção Mercúrio-Sol que a gente falou no início da live, certo? Então vale esse horário. Lua cheia dá às vezes umas muvucas nos ambientes públicos, sociais, que a gente fica um pouco suscetível a ter, né? Um senso coletivo de mobilização com causas que a gente pode testemunhar, né? Às vezes essa questão aérea movimentando, essa questão que retoma, né? Como o Mercúrio está retrógrado, podemos voltar pautas, podemos voltar a debater causas ou questões que vinham mal esclarecidas e a gente tira da gaveta. Ou então, nossa, voltou aquele assunto que a pessoa tinha esquecido, né? Voltam mobilizações, né? Lua cheia em Aquário, opondo Mercúrio retrógrado, voltam mobilizações, né? Calma e serenidade na alma. Vale Semana das Quadraturas, né, Ana Martins? Semana das Quadraturas. Então vale essa atenção que podemos voltar conversas, voltar pautas, voltar questões associadas a pendências, né, que de certa forma ficaram um pouco esquecidas também nesse sentido. Então, às vezes, uma coisa puxa a outra. Já que lembraram de protestar ou de debater sobre algo, vamos debater sobre aquele outro algo que está associado a esse algo que também vinculou-se àquele algo, né? Então, é um tempo aí também de resgate de conversas, resgate de pautas e de temas que a lua cheia em Aquário envolve a oposição com o Mercúrio retrógrado. Mas também podemos voltar conversas e contatos, tá? Isso não impede de voltar conversas e contatos, voltar até amizades. A gente resgata grupos, resgata conversas, né, mensagens, telefonemas. Então podemos voltar a tratar assuntos com vínculos especiais, amigos, que a gente troca ideia e que até podem inspirar com informação
Nossa, então é por isso que não teve mais aquilo lá, por isso que isso. Às vezes uma velha conversa, um velho contato elucida uma coisa que não estava muito bem, né, tratada, bem esclarecida. Tá? Então é um tempo interessante para voltarmos contatos que podem contribuir com questões mal esclarecidas também. Resgata da força do ódio, né, Juliana? A gente pode resgatar conversas na marra, no geral, tá? E aí nós temos Sol em Virgem. O Sol chega em Virgem no dia 22, 11h55 da matina. Antes disso, os bebês ainda estiverem fazendo selfie, com a obstetria, né, com os bebês ao lado, né, ainda é leonino. Mas a partir de 11h55, se ele já tiver com um olhar meio estranho, crítico, observador para a enfermeira ou para aquela moça do pezinho, né, quase que meio pedindo para ela limpar a tesoura que vai cortar o cordão umbilical, já será um bebê virginiano. 11h55 da matina de quinta-feira, horário de Brasília. Sol virginiano é o início do aniversário dos virginianos, né? Início do aniversário dos virginianos, né? E tem ali questões dos nossos deveres, organização, estratégia, que a gente pode incorporar um cuidado. 22 de agosto, mais cedo, né? O período inicial dos signos ele é mais cedo em anos bissextos. Então vale essa lembrança também, tá? Então vale essa atenção. Então, 22 de agosto, quinta-feira, Sol em Virgem, 11h55 da manhã, momentos também de mais simplicidade, de atenção aos detalhes. Então, já que é uma semana com quadraturas, com desafios, com tensões, né? Então, um olhar ao ritmo, ao corpo, à saúde, a consumo do que é essencial, beber água, né? Ainda mais nesse tempo seco, Brasil e Europa, calorenta, né, no verão, né, mas o veranico em grande parte do Brasil aqui também. Alimentação saudável, alimentação cuidadosa, atenção ao ritmo, aos deveres, aos detalhes, às virginianices, né? Então, o destravar questões a gente pode pescar nos detalhes nesse tempo virginiano, a partir do dia 22 de agosto, 11h55 da matina, horário de Brasília. Tá? Então, tem esse tempo também de observação. Se organizar para encarar a semana apenas. Por aí, né, Juliana? Por aí. Então, temos o tempo virginiano chegando na quinta-feira. E ao final da semana, mais uma quadratura. Quadratura Vênus-Marte, né? Vênus e Marte, quadratura. Então, atenção com impulsos, com ansiedade na maneira de lidar com as relações, não querer intervir nas posições das outras pessoas. Olha só, Vênus em Virgem, Marte em Gêmeos, um cuidado aí para a gente não querer servir de entrão ou de entrona mais uma quadratura, Juliana, mais uma quadratura. Não, né? Ter um cuidado de servir de entrão, de entrona nos assuntos das pessoas, né? Não querer tomar parte, não querer agir de maneira individualista para resolver alguma questão no sentido de posicionamento, de convivência, né? Não né? Querer fazer sem pedir permissão, né? Às vezes a gente quer ajudar, não, eu queria ajudar, não, calma, né? Não pedir sua ajuda, né? Então, Vênus quadratura Marte requer, às vezes, uma diplomacia, uma calma e elegância no tato, no jeito de perceber. Você percebe que tem ali, a pessoa está aí meio brava. Às vezes você vai chegar perto, tá tudo bem aí, precisa de alguma coisa, tal. Então, fazer uma diplomacia, uma cordialidade, né? Então, cuidado para a gente não parecer um tanto entrão ou entrona no vínculo com a pessoa, numa postura diante de alguém, né? Que requer ali cuidado para não termos atitudes individualistas, né? Obrigado, Renato. Ótima semana também.
Então a questão de cuidado aí com despesa, com ansiedade no consumo, no geral também, né? Isso vale também, viu, Cris? Então vale essa questão. Obrigado também, Ana Martins. Ótima semana, com calma e elegância em geral. Então, pessoal, essa questão Vênus-Marte requer um exercício de diplomacia num sentido até dos vínculos, das comunicações, até porque Marte está por Gêmeos, então o tom de como a gente se posiciona, age, às vezes vale um cuidado para não criar intervenções desnecessárias, né? Boa noite, fábrica, festas. Então tem essa questão do posicionamento. Então, pessoal, resumindo aí para quem chegou um pouco tarde, né? E até as travas de lives de comunicação que a gente teve, né? Olha só, o começo da semana tem Mercúrio, a conjunção Mercúrio-Sol interior, né? Obrigado você, Juliana. Uma semana animal, animadíssima, né? Como diria Neila Torra, animadíssima, né? Vênus, o Mercúrio conjunto ao Sol, não vendo Mercúrio conjunto ao Sol, né? A conjunção interna, a conjunção interior, e quando Mercúrio está no meio da Terra e do Sol, então um upgrade das comunicações, um upgrade das questões de assuntos cotidianos, de coisas que estão sendo repassadas. Vale um olhar no 26 graus de Leão para essa conjunção, né? Porque ela é uma etapa nova do Mercúrio retrógrado, que às vezes algumas coisas ficam prontas, algumas coisas se realinham para uma revisão ou desajustam, dá um pontinho a mais, né? Gostou do né, Juliana? Então, às vezes a gente tem aí o exercício do Mercúrio, né? O tempos de Mercúrio em Leão, né? Fazer umas paródias, né? Que é? Que é, perua? Né? Então, Mercúrio retrógrado em Leão. Animadíssimo essa semana! Então, Mercúrio, conjunção Sol em Leão. E nós temos o cronograma que a gente tinha visto da semana, repassando para quem chegou atrasado, o mesmo Sol, Mercúrio, quadratura Urano, né? Que é aquelas tensões que a gente recomenda moderação com as redes, uma propensão a algumas travas com as questões tecnológicas. Não estranhe se rede social, se WhatsApp, se telefone, quem fala ainda bastante, der um chabuzinho. Vale um cuidado com o que se posta, com o que se escreve, porque Mercúrio está retrógrado, conjunto ao Sol em Leão, quadrando Urano e opondo a Lua cheia em Aquário ali do outro lado. Então, às vezes, não estranhe se vocês perceberem uns bafafás nos grupos aí, né? Eu sou de uns grupos de astrólogo aí que de vez em quando tem uns bafafás, né? Tem uns, como assim, Mercúrio, né? Falando mal da posição, não sei o quê. Tem uns bafafás aí, grupinho de astrólogo, o povo pega para capar. Então, grupos de condomínio, grupos de amigos também, da vizinhança, grupos de família, eu não vou nem falar, né? Eu nem faço parte de nenhum grupo de família. Então, vale essa atenção. Tensões, às vezes, cuidado, diplomacia, jeito no modo de digitar, de operar, e até revisar questões tecnológicas, às vezes um concerto, a Lua cheia está em Aquário, está opondo Mercúrio. Um tempo, de repente, de revisar o LinkedIn, revisa lá o seu conteúdo, escreve lá uma função lá que você tem, né? Acrescenta uma informação a mais. Pode ter um tempo interessante para revisar questões, pontos, né? Mas é um tempo também de desafio no modo de colocar posições associadas à escrita, a opiniões, que pode desencadear algo, pode dar umas questões, tá? Valeu, Cris, bem-vinda! Então tem essa aqui, ego tripla leda, é isso aí, Juliana, tá? Vale olhar. Tem a quadratura Júpiter-Saturno, que a gente falou, né? O T-square ali, ó, esse grande quadrado T, né? Então isso é uma configuração especial, porque Júpiter-Saturno, que são esses dois, eles estão quadrando até setembro e voltam a quadrar fim do ano. Então essa região de 17 graus de Júpiter e Saturno, além de Virgem, são áreas
que recomendam reposicionamento, pode envolver alguma restrição, uma reconfiguração de rota para projetos e até de cronogramas, e uma forma de alternar nossa posição nas relações, até diante de responsabilidades, diante de condições e cronogramas, né? Mas especialmente condições de posicionamentos nos assuntos associados principalmente a gêmeos e a peixes. Então, tem um indício de reestruturação nas áreas de peixes e de gêmeos, porque envolve essa quadratura Júpiter-Saturno que a gente observou. E por tabela, como Vênus está em Virgem, participação especial, a área de Virgem também ser marcada por alguma condição de vínculos, de relações, de transição de temas, né? Então, pode envolver ruptura, pode envolver uma nova etapa, pode haver um contexto de reconfigurar a posição e reconfigurar a maneira de como lidarmos com responsabilidades e atuações na área de gêmeos e de peixes. Então, isso pode envolver um planejamento ou um repensar planos nessas áreas em especial, certo? Tem Estela em Virgem, o Cris, então vale um olhar aí nesses campos do mapa, de peixe, 17 de peixe, 17 de gêmeos, e aí na área de Virgem também. Tá? Então pode envolver meio familiar, relações, mas principalmente uma auditoria, no sentido de vamos mudar essa forma de lidar com essas responsabilidades, né? Tá pesado demais nos meus ombros, os teus não estão tanto, né? Ou tá muito oba-oba, muita empolgação e a gente não está percebendo certas noções de realidade. Então, um certo alerta, uma auditoria para uma melhor disciplina com algumas questões e com responsabilidade no cronograma e na condição de dedicar e receber questões junto a outras pessoas, certo? Então vale esse olhar. Peixes na 2 e gêmeos na 5. É a questão material, questão finanças, questões domésticas na vida familiar também. Se tiver filhos, tratativas com os mesmos, aí caberia ver o restante do mapa, Estela, certo? Então vale esse olhar, tá? Então, essa quadratura Júpiter-Saturno, ela marca o ano aí, tá? Agosto e setembro, e ela reincide no fim do ano. Voltaremos a falar dela, porque ela é uma marca do ano, não acontece desde 2016. Então, sempre quando ela acontece, ela tem uma reconfiguração de restrições, de projetos, de responsabilidades, de postura, e até muda a nossa maneira de conduzir relações e projetos num sentido de situações de vida, tá? Então vale esse olhar. Tem ali a lua cheia aquariana, que a gente falou também, né? Opondo ali Sol, Mercúrio retrógrado. Lua cheia aquariana, questões de grupos, questões de amizades, questões de causas coletivas. Como está oposto a Mercúrio-Sol, Mercúrio retrógrado, é aquela tendência da gente resgatar velhas pautas, resgatar velhos debates, né? Voltar a tratativas mal esclarecidas de algo que estava ali na gaveta, né? Mas também voltar contatos, voltar conversas mal resolvidas que podem envolver não só família, trabalho, mas até amizades, grupos, e aquela história que a gente pode perceber através de uma relação, de um contato que a gente não tinha há muito tempo, um start de esclarecimento ou de nova ideia ou de nova dinâmica. E lua cheia aquariana também, lua cheia ela envolve integração com grupos também, mesmo com aspecto tenso, a gente pode resgatar contatos e convivências, certo? Então vale essa atenção. Olha, Tigui tem gêmeos na 1, virgem na 4, peixe na 10. Então, as questões domésticas, questões do lar, questões às vezes de planejamento de assuntos dessas áreas e até de pessoas vinculadas a elas também, seja familiares ou até meio profissional, né? Isso englobando como você também
quer participar ou posicionar diante desses vínculos também, certo? E aí, só em Virgem 22 de agosto, quinta-feira, mais cedo esse ano, né? 11h55 da matina, horário de Brasília, o período virginiano chegando para uma ordenzinha no coreto, uma atenção aos detalhes, um valor à qualidade de vida, valor ao que é essencial, valor ao que é útil, né? Então essas questões no geral. Gêmeos na 2 e Peixes na 11, o Fábrica Fest. Então é o fator material, né? Ganhos, retorno financeiro e até o que vem do trabalho. Até uma demanda de grupos diferentes que você possa entreter, certo? Então no Sol em Virgem que a gente estava falando dessa demanda de detalhes, do que é útil, do que é essencial, do que é importante numa situação associada à rotina, dia a dia, né? Num sentido também de vivências associadas ao que é essencial, né? Só quero saber do que pode dar certo, como diria Titãs, né? Um tom virginiano aí a partir do dia 22 de agosto, 11h55 da matina. Os bebês que já tiverem, né, um olhar observador para obstetra ou para tia do pezinho já será virginiano, tá? E para terminar a semana, Vênus quadratura Marte, que requer atenção aí com posturas, atitudes, impulso nas relações, não agirmos de maneira muito afoita ou de querer intervir junto a pessoas, né? Entrão, né? Com coisas às vezes que a gente pode ter e principalmente até no tom, na forma como nos colocarmos, às vezes dá uma ansiedade em querer tratar assuntos com outra pessoa ou que envolvam pessoas ao nosso redor para resolver logo, né? E às vezes o ritmo de outra pessoa é outro, né? Então, Gêmeos na 9, Peixes na 6, casa 9 e 12. Olha, Cláudia, aí é questão saúde, corpo, questões associadas à parte burocrática, justiça, conhecimento, até viagens, teria que ver o mapa aí no geral. Mas casa 6 e 9 pode envolver trabalho, pode envolver justiça, pode envolver ritmo, pode envolver saúde, pode envolver a questão nutricional, pode envolver pendências associadas a partes burocráticas também. Mesmo vale para você, Paula, 9 e 12, né? É o conhecimento, é o sacrifício, é a doação associada às questões de casa 9, do que você sabe, do que você conhece no sentido geral, né? Então esse é um ponto a poder lidar, a tratar, certo? Tomar uma demanda de atenção ao longo desses próximos tempos. Gêmeos e Peixes, né? Casa 9 é o fator do que você conhece e mesmo umas partes burocráticas a desatar, há questões também pendentes, tá? Reposicionar conhecimentos também, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 18 a 24 de agosto. Quero agradecer a todos pela presença, pela companhia, pelos repiques de Mercúrio retrógrado, quedas de comunicações de áudio e de vídeos, né? Valeu aí a todos pela presença, Jujus e companhia que estão aí presente. Erci, quanto tempo, valeu, Ju, boa noite, Erci, valeu, galera. O céu da semana, os nossos céus estão desafiadores, Tiago Cordeiro, né? Cuidado com a corda, olha a corda para não cair, Tiago Cordeiro, olha a corda para o seu time não cair. Beijo, Evelyn Gatita, boa semana, Bel, prazer em vê-la, prazer em tê-la aqui, valeu, Paula Fonseca, Ana Martins, Evelyn Gatita, galera, ótima semana a todos, um abraço, calma e elegância, um abraço, tchau!